pessoal, sejam bem-vindos ao programa On The Beat, programa de estreia com uma convidada super especial já. Estou trazendo aqui para vocês Fernanda Garanhani, especialista e analista Web3 na Honey Island Capital. Fer, muito obrigado pela tua presença aqui, é uma honra poder conversar contigo, trazer um pouquinho da sua experiência para os nossos telespectadores do On The Beat. Seja bem-vinda. Prazer demais, prazer estar aqui, prazer conversar com você. Sempre é um prazer falar sobre o blockchain, sobre a tecnologia, sobre o que eu gosto. E que honra ser a estreia aqui para falar um pouco do que eu conheço, do que eu já vivi e passar conteúdo para o pessoal que estiver assistindo aí com a gente. Que legal, eu não podia estar mais feliz aqui, sabe? A gente se conheceu dentro do universo Web3 e eu vi que você tem uma experiência muito bacana. Você vem do mercado tradicional, né? Conta um pouquinho pra gente como que é esse teu background aí. Isso, eu tô como analista hoje numa casa de investimentos específica em Web3, mas eu tenho essa história do mercado financeiro tradicional, já trabalhando com finanças, então eu trabalhei em uma outra gestora de investimentos antes, como analista fundamentalista de ações, estudando muito sobre empresas, estudando sobre modelo de negócios, e nesse caso, ações listadas já em bolsa, né? Então já com esse aspecto de lidar com valores a mercado, com liquidez, e muito nesse olhar de fundamentalista mesmo, não no olhar mais técnico, mais gráfico. Então, sempre foi muito da minha área, já gostar de estudar, já gostar de entender como as coisas funcionam. Eu sou engenheira de formação e traz muito dessa minha curiosidade sobre saber como as coisas funcionam. E o meu primeiro contato com cripto, com blockchain, veio através dessa visão de investimento, de uma diversificação de investimento. Ainda em 2020, foi a primeira vez que eu pensei em me expor ao mercado, ainda como uma diversificação. E a forma com que eu lido com os meus investimentos é realmente entendendo muito em profundidade tudo que onde eu estou investindo. E com cripto não seria diferente, né? Legal. Então a tua visão de engenheira te colocou assim, olha, eu vou querer investir nisso, então eu preciso dissecar, entender, analisar o que é isso. E isso te trouxe nessa rota até hoje, ser uma especialista dentro do universo do Web3. Isso mudou a minha visão de forma muito mais ampla até do que investimento, assim, né? Então, eu gosto de contar essa história que eu venho do mercado financeiro tradicional, estudando por um olhar de investimento, mas que quanto mais eu estudava a tecnologia, quanto mais eu entendi o potencial que ela tinha, para mim, abriu a minha mente de forma muito mais ampla do que investimento mesmo, né? E eu entendi que não seria só um estudo para diversificar o meu investimento, em si, algo que eu precisava dedicar 100% do meu tempo para estudar, para construir, para incentivar, para construir esse futuro que eu acredito que a blockchain pode proporcionar, assim. Então, foi através desses estudos, dessa profundidade, que eu entendi que eu precisava fazer essa transição de carreira do mercado financeiro tradicional para me especializar em Web3, né? Porque a gente sabe que é um mundo tão novo, um mundo tão profundo que ou eu entrava de cabeça ou eu não ia fazer bem feito. Então, da minha forma foi assim, parar para estudar mesmo e mudar os rumos de onde eu estava indo profissionalmente. Legal. Web3 fisgou você, então. Fisgou, sem dúvida. Legal. Como a gente está falando muito aqui sobre o Web3, eu queria que você aproveitasse um pouquinho a tua experiência, a tua forma bem didática de explicar o que é o Web3, porque eu perdi a Web do 1 e 2, como a gente chegou até aqui? Essa pergunta a gente recebe muito, assim, né? A gente que tá na área, parece que a gente vive numa bolha muito específica do que é o Web3, mas é importante dissecar um pouco esses conhecimentos de forma mais básica para quem não está respirando essa atmosfera que a gente está. Então, como você disse, né? Como a gente chegou no 3, da onde que tem o 1 e o 2. Eu gosto de até como analista, entender as coisas sempre dando um olhar mais macro, um olhar mais holístico, né? Então, até entender a linha do tempo das coisas. E o Web3 é isso, você começa entendendo a linha do tempo lá na Web 1, que está muito tocando o campo da internet, né? Então, na Web 1, a gente tinha uma internet muito limitada ainda. A gente só consumia conteúdos, nós consumíamos blogs, nós consumíamos artigos. E o interessante da Web 1 é que, para você interagir com a Web 1, né? Se você quisesse criar conteúdo ou participar da Web 1, você teria que ser programador de HTML, assim. Então, era um ambiente super restritivo, super mais nerd para poucas pessoas e que não entregava tanto valor, assim. Então, é natural que isso fosse evoluir por ser uma tecnologia e a gente evolui de Web 1 para Web 2 justamente facilitando com que as pessoas interajam com isso, né? Então, deixa de ser só um ambiente de consumo de conteúdo, que até então era uma via de mão única, né? Quem conseguia produzir esse conteúdo, porque era programador, passava pra gente,
para se tornar um ambiente de uma via de mão dupla. Então, agora as pessoas conseguem produzir conteúdo também. E essa comunicação de mão dupla, né, onde a gente começa a ver diferentes modelos de negócios que trouxeram a nós, como as redes sociais, como as aplicações, como os Instagrams, Facebooks, e tudo isso que a gente interage hoje, né? Então, hoje nós estamos vivendo o Web 2. É mais fácil as pessoas entenderem o Web 2 porque é o mundo que a gente vive hoje. É a internet de hoje, onde a gente cria conteúdo, não só consome. Mas por que a gente precisa de um Web 3, então, né? O que tá acontecendo aqui? Já não tá bom o suficiente, né? E esse é o ponto, né? O Web 3 ele já vem com um gatilho de que as pessoas precisam começar a se questionar, sabe? Começar a se questionar sobre, será que tá bom mesmo o suficiente? Será que a gente tem uma evolução ainda que vai acontecer aqui? E sim, porque para essa facilidade que fez a gente sair de um Web 1 para Web 2, foram grandes corporações que facilitaram o acesso da gente a isso, né? Então, são essas grandes big techs, os Facebook, Meta, Google, tudo isso faz com que a gente interaja com a internet hoje, né? Muitas pessoas até pensam que a internet é o Facebook ou é a rede social, né? Não essa camada base, o TCP/IP que tem por baixo. Então, a nossa referência à internet já se tornou essas redes sociais, esses aplicativos. Mas o problema aqui é que eles estão só intermediando a comunicação do criador de conteúdo e de quem está consumindo conteúdo e estão ficando com uma grande fatia disso no meio do caminho, né? A gente sabe que Big Techs pegam a nossa atenção através dos algoritmos, então é tudo muito pensado a forma com que a gente interage com as redes sociais para que eles fiquem com muito disso e o criador de conteúdo que está lá, né, fazendo o seu trabalho, gerando conteúdo, independente de qual plataforma que seja, fica com uma fatia muito menor. Então, o Web3, ele vem primeiro com a infraestrutura da blockchain proporcionando isso, mas muito mais do que blockchain, ele tem uma camada social por cima, né? Então, o Web3 tem a camada social de que essas relações humanas, de que essas relações de produção de conteúdo, elas vão ser muito mais justas em termos de divisão de valores, em termos de você conseguir monetizar algo que você trabalhou por aquilo, né? Você consegue transferir mesmo os valores para quem está participando de forma muito mais ativa e tirar o poder tão grande desse ente central que está, no caso das Big Techs hoje. Então, o Web3, para mim, ele carrega um ponto muito mais social também, do que só a tecnologia blockchain, sabe? A blockchain, ela é o que permite isso, né? Mas a gente já sabe de vários outros casos de usos relacionados à blockchain que não necessariamente carregam esse ethos acima, esse ethos da descentralização ou esse ethos desse novo capítulo da internet, né? Então, acaba que a gente vai quebrando até em outros espectros, assim, a Web 2.5, por exemplo, né? Porque da mesma forma que de 1 para Web 2 não é uma virada de chave, não é binário, você não acordou no dia seguinte e você tá no mundo Web 2. E a mesma coisa não vai ser para Web 3, sabe? É um espectro, as coisas vão acontecendo ao longo do tempo, vai ter uma transição, então a gente, né, eu como analista, eu tenho que ter uma visão muito mais pragmática das coisas, assim, sabe? Tirar o meu viés de o que eu gostaria que acontecesse para o que eu acho que está acontecendo e como que isso vai acontecer ao longo do tempo, assim. Então, a gente começa a dissecar o que é o Web3 e eu já solto um Web 2.5 no meio do caminho. Já quebrou as pernas do pessoal no meio do caminho, a gente não consegue chegar lá. Mas é muito interessante essa tua visão e o contexto que você colocou de uma forma muito didática, porque é exatamente isso. Às vezes a gente tem uma camada ali tecnológica e a visão que as pessoas têm é o serviço final, né? É as redes sociais, é isso que ela entende. E agora a gente está com uma nova leva de serviços e aplicativos descentralizados chegando, e muita gente às vezes falha em entender um pouquinho o que isso tem de tão disruptivo, aonde que está a mudança e virada de chave, né? Quando que isso está acontecendo para gente? E às vezes já está acontecendo por trás dos panos e a pessoa não sabe. E a gente volta aí também naquela questão, quando a gente fala de tecnologia, a gente não precisa entender tudo para usufruir dela. É interessante que a gente saiba o quanto ela pode disruptar, né, os mercados e os nossos negócios, nossa carreira. E é muito importante, mas às vezes o aspecto super técnico você não precisa se preocupar tanto com ele e eu não sei como é que um e-mail chega na minha caixa de e-mail, mas ele está lá. Eu não sei exatamente ainda como que os tokens chegam na minha carteira, mas eu sei o suficiente para interagir com eles e utilizar de uma forma bacana. Mas é um bom momento também em que a gente é muito imediatista, né? A gente quer que a coisa funcione já perfeitamente. E o Web3 está muito no começo, apesar de estar uma década aí a tecnologia, né? Então a gente vê muitas soluções que elas não vão ser as soluções finais.
assim como o e-mail para a gente hoje, ou a forma de comunicação assíncrona aí, através de WhatsApp, Telegram e tal, foi evoluindo a sua forma de se apresentar, eu acredito que muitas das soluções que a gente usa hoje em Web3 não devam durar muito tempo, né? Qual que é a tua visão disso? Sem dúvida. E, de novo, eu faço paralelo como você fez do que aconteceu em Web 2, assim. Então, acredito que tenha um momento inicial que a gente precisa estar muito mais estruturado, que é em relação à infraestrutura, né? Então, em relação a conseguir fazer essa entrada dessa grande quantidade de pessoas que a gente espera fazer. Então, primeiro a gente tem que estar muito maduro em termos de infraestrutura, em termos de segurança, em termos de escalabilidade. E aí sim as aplicações que estão sendo construídas em cima vão prosperar mais, né? E tem alguns ganchos legais do que você trouxe, que primeiro, né, sobre o quanto a pessoa precisa conhecer sobre isso ou não. É, com certeza, a gente não sabe como funciona o Pix para usar o Pix, então isso é um dos argumentos que a gente fala, né? Quais são os desafios que a gente precisa passar ou precisa resolver para que a Web3 atinja essa grande adoção em massa, né? Então, primeiro, para mim, essa parte da infraestrutura, que eu acho que é a fase que a gente está agora e a fase que nos mostra o quão cedo nós ainda estamos construindo infraestrutura. Então, eu sou uma pessoa que estuda muito infraestrutura, essa é a minha especialidade, mas isso é eu pessoalmente falando, as pessoas não precisam estudar sobre a infraestrutura. Mas depois disso, o momento da experiência do usuário, que é o que você falou, né? Os aplicativos, eles se tornaram mais fáceis de interagir com o usuário final para que ele se sinta confortável de usar um aplicativo ou outro. Um ambiente regulatório muito mais favorável também ainda precisa ser resolvido. Isso também é um outro capítulo que já está com bom andamento, né? Então, se você olha para a tecnologia há 10 anos atrás, como você disse, o Web3, o blockchain já existe há muito tempo, mas o contexto naquela época era completamente diferente do contexto hoje. Assim, o contexto naquela época era muito mais inseguro porque não tinha uma infraestrutura robusta, era muito mais difícil porque a experiência do usuário era péssima, a regulação nem se falava, era super criminalizado. Então, até a evolução desses aspectos, a gente tem que colocar entendimento para ver se a gente está caminhando para frente mesmo e se a gente está resolvendo esses problemas para realmente conseguir adotar a grande massa, né? E um quarto ponto que eu coloco que é a educação, que é o que a gente está fazendo aqui, comunicando as pessoas. Mas esse ponto de educação, eu tenho um pouco de cuidado no sentido de que, de novo, nem todo mundo precisa ter educação específica sobre algo, né? Eu acho que quem precisa buscar muito por conhecimento e por educação são os empreendedores ou são as pessoas que vão desenvolver novos modelos de negócios e não necessariamente o cliente final. Então, eu acho que empresas e pessoas que fazem produtos, essas pessoas sim precisam buscar por educação, sim precisam buscar pelas oportunidades que estão nascendo agora, para que quando esse capítulo venha, né, a adoção dos clientes que não precisam ser educados necessariamente em profundidade já vão conseguir entrar. Então, eu vejo o futuro de Web3 assim ainda, de novo, estamos nos estágios iniciais, tem esses aspectos ainda para serem resolvidos, mas eu fico muito otimista porque eu já vejo eles sendo resolvidos, eu já vejo eles sendo endereçados, assim. E o ponto-chave para mim é a questão de novos modelos de negócios, né? Eu acho que a gente está aqui levantando tanto essa palavra porque é realmente mudar a forma com que nós estamos acostumados a fazer as coisas, né? Então, de novo, de Web 1 para Web 2, as pessoas não conseguiam nem pensar na possibilidade de Instagram se tornar uma profissão, né? Quem hoje é criador de conteúdo no Instagram é uma profissão, né? E no contexto onde não tinha esses aplicativos, essa profissão nem existia. E então não tinha nem como você pensar nesse futuro, né? Nesse futuro que ainda não tinha chego. E a mesma coisa para o Web3, sabe? Eu acho que agora a gente está numa fase em que nós estamos pegando modelos de negócios já existentes, colocando blockchain por baixo, melhorando os processos. Mas a gente ainda tem que criar coisas que a gente ainda nem sabe quais serão, né? Os aplicativos, as redes sociais do futuro e que a gente ainda nem sabe quais serão, né? Então, para mim, me brilha os olhos isso de ficar olhando para o passado, ficar olhando para o futuro, essa brincadeira de olhar na linha do tempo, assim, porque né, qual conversa, qual podcast que a gente vai estar tendo daqui 5 anos falando sobre quais modelos de negócio que hoje a gente não consegue nem imaginar ainda, assim, porque a infraestrutura blockchain nos proporcionou isso, sabe? Então, para mim, um pouco do otimismo é muito nessa linha, assim. Não, muito legal a tua visão. Inclusive, se a gente olha com termos de inovação, essa tecnologia, a gente até tem que dar, acho que uns passinhos atrás e a ideia é assim, a gente tentar entrar nessa tua experiência toda de Web3 a fundo, mas um pouquinho antes eu queria aproveitar você me explicar, como se eu tivesse 5 anos de idade, o que é blockchain? Olha lá para a câmera e fala assim, o que é blockchain? O que é blockchain? Ótimo.
Blockchain é um registro de dados, é um ambiente para você registrar informações de forma segura, de forma confiável e de forma imutável. Eu gosto muito dessa palavra que é o que traz um valor muito grande da blockchain, assim. Mas eu vejo as pessoas me perguntando, né, mas onde está a blockchain? Cadê essa blockchain? E a blockchain, ela é uma linha do tempo, assim. Então, de tempos em tempos, a gente tem blocos sendo criados, onde as informações estão sendo escritas e registradas lá dentro. Quando esse bloco acaba, assim como uma analogia a um livro, né? Então, vamos pensar em um livro que você começa com a primeira página, escrevendo todas as transações que estão acontecendo. Quando chega no final dessa primeira página, você começa a escrever a segunda página, ou seja, o segundo bloco. Nesse segundo bloco, você registra tudo que está acontecendo. E o interessante aqui é que a chain, né, a conexão entre uma página e outra, a conexão entre um bloco e outro, ele é feito por uma criptografia que faz com que, se a gente tentasse mudar alguma informação da página anterior, do bloco anterior, todo o resto estaria errado, estaria inválido. Então, os blocos ligados por uma cadeia, né, a blockchain, são essas páginas que estão sendo ligadas umas às outras por uma criptografia entre uma página e outra, que faz com que seja muito seguro em termos de imutabilidade. E o fato de você estar escrevendo dentro dessa página, né, tá tudo transparente como as transações estão acontecendo ali. Aqui é um detalhe de que, se a gente estiver falando de uma blockchain pública ou de uma blockchain privada, se for transparente ou se não for transparente, mas o que acontece é que, como ela nasceu, né, como a blockchain nasceu mesmo lá dos primórdios do Bitcoin, de forma transparente, de forma pública, o fato de você conseguir realmente entrar e ver todas essas transações que estão sendo escritas ali é o que a gente fala de don't trust, verify, né? Não confie, verifique. Você pode ver tudo que está sendo escrito lá. E você tem confiança de que o que está sendo escrito lá não vai ser mudado ao longo do tempo. Então, além disso, tem os aspectos, né, de como você vai garantir que a informação que passa de uma página para a próxima página é segura ou não. E aí entram quem são os validadores, quem são os participantes da rede que estão envolvidos ali para assegurar que aquilo é verdadeiro, né? Porque isso é um ponto importante, né? Quem que garante que as informações que foram escritas na primeira página e que geraram essa criptografia para a segunda página são verdadeiras? Uma série de pessoas espalhadas pelo mundo, com várias cópias da blockchain. Isso é muito interessante, porque todo mundo que participa da validação de uma blockchain tem uma cópia desse livro de contabilidade no seu computador, que todo mundo tem que concordar com o que está acontecendo ali. Então, se eu aqui tento mudar alguma coisa no livro, todo mundo nessa sala aqui vai ter a cópia e vai falar, não, a Fernanda tá errada ali, porque eu tenho a cópia, eu sei o que tá certo. Então, a blockchain, ela tem esse aspecto de replicabilidade, né? Todo mundo que está participando da segurança da rede tem uma cópia de tudo que está acontecendo, está validando por tudo que está acontecendo, está chegando a um consenso de tudo que está acontecendo, e assim as próximas páginas podem mudar de uma para outra. Isso é um pouco mais técnico, mas ao mesmo tempo tentando deixar mais abstrato nesse conceito de livro, assim. Mas é um livro contábil, assim, onde vai estar tudo sendo registrado ali e seguro, e várias pessoas estão de olho para saber se o que está sendo registrado ali tá de certo e correto. Legal. Fez parecer simples e veja só, são conceitos simples, né? Se você está trazendo segurança, transparência. Agora, se você joga isso dentro de um setor econômico, de um mecanismo, né, de funcionamento, um modelo de negócios, o quanto isso realmente modifica a visão que a gente tem. Se a gente olha, por exemplo, um computador, banco de dados, a gente tem a ideia de que é seguro, ou tem backup, ou está na nuvem. Mas o aspecto de ser um banco de dados centralizado, por exemplo, né, da Meta, do Google, são bancos de dados que estão na nuvem, mas são centralizados, estão sob o poder daquela empresa. Isso significa bastante coisa. Em termos, pode ser ter uma análise extrema, mas significa bastante coisa. E às vezes apenas um desses elementos, ou descentralização, ou transparência, ou a segurança, é que fazem a diferença quando a gente está implementando a tecnologia blockchain. Essa é a diferença. Parece pouca coisa, mas modifica completamente o modo de como o negócio pode funcionar. Eu queria que você desse um pouquinho, assim, o que você acha que é mais emblemático dentro de tudo que você já viu, todas as experiências que você já estudou, o que é? Falou, cara, que perfeito encaixe da blockchain nesse negócio. Eu acho que o caso de uso mais claro, e acho que é um dos primeiros que começou a ser utilizado, até que poucas pessoas saibam, em supply chain, assim, né, na cadeia logística. Porque o que acontece? Quando você está em um ambiente de blockchain, você deixa, e principalmente com smart contracts, né, a gente não entrou nesse aspecto, mas aqui só dando esse passinho atrás,
esses registros que a gente estava escrevendo dentro dessa página, inicialmente, como o Bitcoin funcionava, eram só registros contábeis. Fernanda mandou dinheiro para Leandro, que mandou dinheiro para Mania, que mandou dinheiro para Bob, assim. Então, era só contas de mais e menos. Era até uma forma mais simplista de contabilidade. O que a blockchain da Ethereum trouxe, ela trouxe um poder computacional mesmo. Então, além de você registrar só mais e menos, você registra lógica de computação, né? Então, deixa de ser mais e menos e se torna se. Se Fernanda fizer tal coisa, Leandro recebe tal coisa. Então, o registro passou a ser de lógica. Você transforma uma calculadora em um computador, né? Muito mais poderoso. E isso faz uma extrema diferença. Isso faz uma extrema diferença. Porque você consegue colocar, assim, a lógica de contratos inteligentes, que é o que traz todos esses benefícios e essas oportunidades que a gente é muito otimista, né? Então, primeiro, separar que aqui é um contexto de falar de blockchains de contratos inteligentes, porque um contrato inteligente, ele é um contrato automatizado, ele é um contrato que vai executar determinado, dependendo das regras do jogo que você escreveu ali, né? Então, se você programou quais serão esses Cs e Cs e Cs, se todas essas condições forem executadas, os dinheiros serão transferidos. E isso é um ambiente determinístico. Então, a gente sai de um mundo probabilístico, onde os contratos que a gente tem hoje, no nosso contexto agora, é um contrato probabilístico, né? A gente pode fazer um contrato de papel aqui, eu e você, mas se eu não cumprir, a gente vai parar na justiça e aí vai gerar várias coisas. Então, se você sai desse ambiente probabilístico e vai para um ambiente determinístico, as coisas acontecem. Não importa se você é... Quem é você, se você é rico, se você é pobre, se você, sabe? Vai acontecer. E quais modelos se beneficiam de um ambiente determinístico? É aqui que a gente chega na pergunta de quais setores fazem mais sentido ou são mais emblemáticos, né? Por isso que eu quis dar esses passos atrás aqui do que é um smart contract. E na cadeia logística, que é um dos primeiros que já são usados, é para isso, né? Você tem uma série de passos para serem executados desde a saída do seu produtor, dependendo do setor, até o supermercado, se a gente estiver falando de um alimento, por exemplo, e vários fornecedores precisam saber o que está acontecendo, várias empresas no meio do caminho precisam ter informações sobre isso, vários supermercados lá no final também. Então, se você tem tudo isso registrado em uma blockchain em que esses participantes conseguem ver de forma atualizada tudo que está acontecendo ali 24 horas por dia, 7 dias por semana, confiável, porque eles estão vendo o que está passando ali, e determinístico, se sair o meu café daqui e vai chegar lá, tudo isso estiver sendo registrado de forma determinística, você transforma o processo em algo muito mais eficiente, né? Você tira uma série de burocracias do meio do caminho, você tira uma série de latência mesmo no processo, às vezes, de você passar de um fornecedor ter que se comunicar com o produtor e dependendo do sistema tem uma latência. Então, colocar uma infraestrutura blockchain por baixo disso que faz todo mundo se comunicar ali e que seja mais rápido, que seja determinístico, que seja auto-executável, que seja transparente entre eles, não necessariamente transparente para nós, mas transparente entre os participantes ali, você já tem um processo que vai ser muito mais rápido, muito mais eficiente e, consequentemente, vai reduzir os custos, né? Então, aqui a gente entra nessas vantagens de redução de custos, liquidez, agilidade, eficiência. Por isso, assim, pelos smart contracts. Esse foi a grande inovação que veio, né? O advento dos smart contracts mesmo. Muito legal, Fer. E aí você trouxe uma outra lente para a gente olhar sobre a blockchain também. Por que os empresários, por exemplo, precisam, né, e devem olhar para a blockchain, para essa nova tecnologia, assim como várias outras que vão surgindo? Por que ele deve olhar para a blockchain e entender como ela pode beneficiar o seu negócio? Porque existem grandes vantagens em vários setores de maneiras diferenciadas. Como você acha que o empresário que está chegando agora, descobrindo, entendendo, querendo absorver um pouco disso, ele pode olhar, poxa, aonde que eu plugo soluções já prontas para melhorar minha eficiência, para diminuir custos, ou eu devo já tentar criar alguma coisa nova? Qual que é a tua visão assim, do que está acontecendo no mercado hoje e até uma orientação para o pessoal que está acompanhando e ver assim, por onde eu começo isso aí? Legal. Primeiro que não tem uma resposta certa, assim, não tem uma resposta única, né? De novo, cada caso é um caso, cada setor é uma necessidade diferente ou uma oportunidade diferente. E isso já é a primeira disrupção mental que a gente precisa ter quando a gente fala de blockchain, porque às vezes as pessoas estão mais acostumadas, né, nesses processos mais engessados, e quando você vem com uma nova ferramenta tecnológica em que muitas coisas podem ser construídas e utilizadas e plugadas de formas diferentes, é quase como não sei nem por onde começar, né? O que eu tenho que usar, o que não tenho que usar. Então,
Acho que já passei pela parte do que o primeiro o empreendedor precisa fazer, é buscar conhecimento mesmo sobre a área, para entender qual que é o caso dele que se aplica. Mas olhar exatamente em cada parte do seu processo onde faz sentido você inserir, né? Então, um termo que a gente não passou aqui, mas que é a tokenização, que é você pegar algum ativo real e ter uma representação dele no meio digital, né? Isso que é você tokenizar algo. Um token é a representação de algo. E dentro do contexto da blockchain, essa representação de algo é digitalizado, é registrado na blockchain. Então, a tokenização, por exemplo, né? O que faz sentido o empresário olhar para tokenizar? Vou trazer aqui para o exemplo de investimentos, que já está mais no meu dia a dia. Mas uma empresa do mercado financeiro tradicional que trabalha com FDIC, ou que trabalha com fundos imobiliários, e que trabalha com outros tipos de ativos que a gente já conhece aqui, né? Tokenizar algum desses ativos, por exemplo, você consegue ter acesso a um ambiente global, né? Você deixa de conversar só com possíveis investidores do Brasil, você passa a conversar com quem queira investir da Ásia ou de qualquer lugar que você queira, porque a blockchain não tem barreiras, não tem limite geográfico, então já é uma primeira vantagem muito grande esse acesso global. A liquidez, então, diferente da Bolsa de Valores, você não está aberto só de segunda a sexta, das 8 às 6. Você tem sábado, domingo, de madrugada, e aí você está conversando com um investidor lá da Ásia, que é 3 horas da manhã, ele pode comprar o seu ativo também, né? Então, essa liquidez é interessante. A redução de custos, como você mencionou, porque a redução de custos, ela está relacionada à burocracia mesmo, né? Uma série de burocracias que você tem para montar um ativo, para gerar um ativo, e isso pode ser beneficiado pela tecnologia e aí reduzir o custo bastante, porque você deixa de ter, de repente, um time dedicado a lidar com burocracias específicas, você está tudo registrado ali de forma aberta já. Então, esse sentido de custo não é só também financeiro, mas também custo de tempo, né? O tempo que as pessoas levam para lidar com essas burocracias, com esses tantos intermediários, poderiam ser substituídos pelo... Tem um custo inicial de tempo da implementação, claro, né? Implementar sempre é o mais difícil, mas depois que isso estiver rodando, depois que isso estiver muito fluido, assim, os custos se reduzem drasticamente, né? Então, aqui eu já citei exemplo, já citei liquidez, citei redução de custos, citei o acesso global. Só falando de mercado financeiro tradicional, né? Isso a gente nem entrou em falar pro ambiente da comunicação, por exemplo, né? Pro marketing, para como você engajar com marcas. Isso aqui é uma outra disrupção que eu aprendi muito, assim, estudando sobre blockchain e Web3, nem a minha área específica, né? Mas o que as NFTs trazem de possibilidade para você ter com as suas comunidades, como as marcas se relacionam com isso. Então, se a gente sair de mercado financeiro tradicional, se a gente sair de logística, que são 2 exemplos que eu já citei, e entrar em comunicação, marketing, audiovisual, também temos oportunidades aqui, também temos vantagens de trabalhar com Web3 nesse contexto. Então, o que eu tô querendo trazer é que blockchain, ela é uma infraestrutura e que todos os setores que a gente entende hoje que existem, eles podem se aplicar e se conectar com coisas que façam sentido, né? Então, às vezes, na cadeia logística não faça sentido você pensar em comunidades e interagir com aquilo, mas no contexto de marketing totalmente faz, né? Às vezes não faz sentido você olhar para o marketing pensando em liquidez global, mas para o mercado financeiro 100% faz. Então, todos os setores, essa é a questão, todos os setores podem se beneficiar de algum aspecto, de alguma característica específica, uma ou mais, ou um bloco de características, que alavancam seus processos, que reduzem seus custos e todos esses outros aspectos, assim. Então, é sobre expandir a mente mesmo no ambiente das possibilidades, sabe? É até difícil cravar uma só. Boa. Não, e é um universo realmente muito grande e complexo. Como você falou, dá para aplicar em muitos lugares e já está sendo aplicado em muitos lugares, né? É muito interessante, a gente vai querer trazer para vocês aqui do canal vários desses projetos, várias dessas opções e utilidades que esse tipo de tecnologia tem trazido em seus vários formatos, tokens fungíveis, não fungíveis, utilizando smart contracts, utilizando a criptomoeda como uma moeda mesmo de troca ou como reserva de valor. Tem uma série de paradigmas que você volta e meia tem que voltar lá para cima, aquela visão lá de cima de drone, né? Olhar para cima e falar, cara, isso aqui muda uma forma de trabalho, muda uma forma de criar o meu negócio, de atuar, e tem muita coisa acontecendo. Mas, de novo, estamos construindo várias bases para que isso possa acontecer.
Agora, eu queria que você explicasse um pouquinho do universo líquido aí, dos tokens líquidos. Por que tokens líquidos? O que é a liquidez, para a gente dar uma definição bem clara? Porque isso eu vejo que é todo um mercado que você estuda bem a fundo e tem muita gente que busca e cria soluções utilizando tokens e moedas, enfim, pensando nisso. Uhum. Como é que você pode colocar isso para a gente? O que é liquidez? Boa. Ótimo. Tokens líquidos, né? Então eu dei uma breve aqui sobre o que é tokens, de ser essa representação de algo. Então, até de forma mais ampla, por exemplo, o ticket que você tem lá na quermesse da igreja, aquilo é um tipo de token. Você tem uma representação de um dinheiro para você interagir ali na quermesse, né? Então, pontos, milhas, isso são tipos de token, né? Então, token já existe, já é um conceito que existe, mas a gente usa esse termo muito em Web3 para falar sobre esses ativos que estão exclusivamente sendo negociados digitalmente. E qual que é a diferença para o token líquido e para o token não líquido? O paralelo aqui é, de novo, no mercado financeiro tradicional, né? Quando eu falei que trabalhava investindo em ações de bolsa de valores, o instrumento para investir em uma empresa é uma ação, que é um pedaço, uma participação daquela empresa. Eu tenho direito a um dividendo, eu tenho direito a um fluxo de caixa. Agora, quando você tem essa ação sendo negociada na Bolsa de Valores, quando ela está ali em um ambiente já em mercado secundário, você tem liquidez sobre esse ativo, sobre essa ação. Que é diferente quando você faz investimento no modelo de venture capital, por exemplo, né? No modelo em que você investe, compra uma parte do equity, que é a mesma coisa, compra uma participação da empresa, mas você não tem um marketplace, você não tem um lugar que você possa chegar e vender ele e perguntar quanto que tá valendo agora o pedaço dessa empresa aqui. Então, é o entender que existem ativos que você consegue todo dia abrir uma plataforma e ver quanto eles estão sendo precificados, e tem ativos que não. Então, você tem o mercado secundário, esse mercado aberto, esse mercado de liquidez, e o mercado que não. Com tokens é a mesma coisa. Então, token líquido é realmente o que as pessoas conhecem, principalmente pelos criptoativos que são negociados, e o Bitcoin, o Ether, onde todo mundo entra e compra, né? Mas também existem os tokens não líquidos, que seriam tipos de investimento em que simplesmente você não tem essa precificação ao mercado diária, mas você também está utilizando da ferramenta, do token, da representação de algo on-chain, né, dentro da blockchain. Então, eu tô mais na parte, né, no fundo, na Honey Island, é um fundo que investe só em tokens líquidos, que é diferente do restante da casa. A casa, como Honey Island, faz investimentos em venture capital, então tem outros produtos que investe nesse modelo não líquido, que é através do equity, que é através da participação na empresa. E o produto especificamente que eu trabalho é só investimento em tokens líquidos. Então, a gente consegue entrar nas corretoras, nas exchanges e comprar esses ativos ali que tem todos os dias um preço diferente, né? E isso tem vantagens e desvantagens. Vantagens que você pode sair de uma posição, entrar numa posição muito rápida, né? Se algo mudar no contexto, nos fundamentos, você consegue vender aquilo. E isso é a vantagem. E a vantagem, para mim, principalmente como uma investidora fundamentalista, que gosta de olhar modelos de negócios e que tem um horizonte mais de longo prazo, é que se torna um ambiente muito mais especulativo também, né? Então, a primeira coisa que as pessoas pensam quando eu falo da minha profissão trabalhando em cripto é: me fala 3 moedinhas aí que eu vou ficar rico em 3 meses. Aquela pergunta que todos Aquela nós pergunta recebemos, né? que, assim, enquanto eu receber esse tipo de pergunta, sei que eu tenho muita educação para ser feita, muita coisa a ser falada, porque não é sobre isso, né? É sobre tecnologia. Isso é um detalhe que acontece ali, que é mais relacionado sobre a nossa característica como ser humano, de ser ganancioso e de ter esse imediatismo em altos retornos e essa coisa especulativa, que faz com que criptos de meme, que não tem o menor sentido, se valorizem, que as pessoas fiquem muito ricas do nada, e acaba que até atrapalha o nosso trabalho aqui, né? Com todo esse ambiente muito mais especulativo que a liquidez também traz, é o que eu vejo como desvantagens, assim. Mas também puxa para um lado de oportunidades. Porque se você consegue entender a diferença entre preço e valor, é onde você consegue se posicionar com oportunidade. Então, o que o gráfico, o que a liquidez, o que essas corretoras, esse mercado secundário vai estar mostrando são preços. É o que o tal do o mercado, né?
o mercado, Esse ser misterioso, o tal do constante, mercado. É quase uma personificação, né? Quem é o mercado. E tem um livro muito bom que eu li, que é O Investidor Inteligente, do Benjamin Graham, uma referência aí para valuation, para mercado tradicional. Tem um capítulo só que ele fala sobre isso, assim, ele personifica quem é o mercado, sabe? E ele coloca que o mercado, ele é ou louco otimista ou ele é louco pessimista, né? E é verdade, tem dia que ele acorda louco otimista, tem dia que ele acorda louco pessimista, e aí é onde traz essa especulação, e gráfico subindo e coisas. Isso é um tempo muito de curto prazo, assim, né? Uma imprevisibilidade de muito curto prazo, quando a gente fala de especulação. E se você entender em profundidade o ativo, os fundamentos por trás daquilo, ou seja, se você entender o valor daquilo, que é diferente do preço de tela, e se você entende que esse valor é muito maior do que o preço de tela, essa diferença, essa simetria é onde encontra suas oportunidades. E aí é só uma questão de prazo mesmo, porque no médio e longo prazo, as coisas tendem a buscar os seus fundamentos, né? Não faz sentido que daqui 5 anos o que vá prosperar em tudo isso que a gente está construindo aqui, em todo esse capital intelectual que a gente está colocando para construir coisas, o que vá prosperar lá no final do caminho sejam os meme coins, assim, sabe? A gente realmente acredita que é o que tem valor, o que muda a sociedade, o que faz sentido que vai estar lá na frente. Então, eu como fundamentalista e como investidora de tokens líquidos, é olhar e entender realmente o motivo das coisas e não me preocupar com esses preços de curto prazo, assim, porque eu entendo que o que está sendo feito, o que está sendo estudado por trás, né, o que eu estou estudando ali, é a oportunidade de encontrar entre preço e valor. Então, liquidez é isso, assim, oportunidades, desafios, vantagens de um mundo muito mais movimentado do que os tokens não líquidos, por assim dizer. Muito bacana, Fê. E acho que você colocou, vou fazer um recorte de novo do que você colocou, diferença entre valor e preço. Eu acho que antes de você pensar em investir em qualquer coisa, seja qualquer modinha, seja em tulipa, seja em cripto ou qualquer outra coisa, você tem que entender um pouquinho o que é um investimento, qual que é a ideia de você investir em alguma coisa, qual que é a ideia de você colocar o teu capital a trabalhar a teu favor, como funciona. Acho que esses fundamentos têm que vir antes de qualquer coisa, antes de qualquer modinha, qualquer hype, né? Essa educação que a gente está tentando colocar aqui e está abundante aí já hoje em dia na internet, você tem que buscar com esse olhar. Primeiro, eu acredito, né, de uma formação de o que é um investimento, para depois se especializar e entrar, e aí sim dar esse deep dive aí dentro de cada um desses protocolos, que é o que você faz hoje em dia aqui, né, dentro da Honey Island. E eu queria até fazer um parênteses aí. A Honey Island, explica um pouquinho para mim qual que é o momento dela. Boa. Agora, como Honey Island, esse produto que eu trabalho, que é o de investimento em tokens líquidos, a gente está em uma fase de laboratório. Então, como o mercado em si é um ambiente muito experimental, muito novo, a forma de se investir, de se expor, de analisar, né? Então, eu sabia fazer análise fundamentalista muito bem em empresas. Como faz uma análise fundamentalista de uma blockchain, de um token? Até isso eu tive que aprender no processo, né? Não são as mesmas coisas. Então, muitos aprendizados estão acontecendo e a gente construiu esse fundo para aprender com o mercado, para aprender como que as coisas se comportam, para aprender o que interagir, o que faz sentido, o que não faz. Então, ainda é um momento de lab, em que os investidores são os investidores da casa, né? Então, é um fundo fechado ainda, não está aberto. Tá desde fevereiro desse ano rodando e a gente vai até fevereiro do ano que vem para completar 1 ano de lab. E depois desse lab, a gente vai abrir com esses aprendizados que a gente trouxe, com o que faz mais sentido pro perfil da casa, para nós como analistas, né, e gestores. E aí sim traçar um novo momento de captação. Então, o que a gente está fazendo agora, a gente está fazendo a nossa lição de casa, assim como a gente recomenda que todos os investidores façam, né? Façam sua lição de casa, estudem, entendam antes de tomar o risco por outros, né? Com muito mais segurança, com muito mais track record. E esse é o momento que a gente está agora. A gente está no meio do lab, com muitas experiências que já passaram, já pegamos queda de mercado e vem ETF, então várias montanhas russas passando aí, mas super otimista aí pro ano que vem. O oceano azul que vocês caíram é tempestuoso, na verdade. Cheio de tubarões e baleias e sardinhas. Exato, e todo tipo de desafio, né? Vou até aproveitar, assim, essa momento até para sugerir pro pessoal. Navegue no nosso canal, dá uma olhadinha nos vídeos que a gente vai estar compartilhando. Se você não entendeu algum dos temas ou termos, né, que a gente utilizou aqui, Ethereum, liquidez, enfim, qualquer uma dessas coisas, procura lá que a gente vai estar sempre abastecendo. Comenta também o que você quer saber, que tipo de dúvidas você tem. A gente vai trazer
a Fernanda aqui com certeza vai ser uma figura presente e vai poder ajudar a elucidar um pouquinho aí esses termos difíceis e ajudar a navegar dentro desse novo universo das criptomoedas, tokens e DeFi. Aliás, fala um pouquinho para mim, DeFi, traduz para mim. DeFi, também é mais um do glossário, né? Exato. Decentralized Finance, finanças descentralizadas. Isso é super comum, assim, o Web3, a gente pega vários termos e transforma em siglas ou em abre, por isso que vai virando esse dialeto próprio todo confuso. Então, por um lado tem esse ponto que as pessoas meio que se afastam, né, mas todo mundo tem que passar por essa fase de entender quais são os novos termos. Mas DeFi, finanças descentralizadas, as finanças que a gente tem hoje, tradicionais, então, banco, empréstimos, corretoras, essas aplicações foram construídas em cima de blockchain, foram construídas se beneficiando desse ambiente sem intermediário. Então, o banco no Web 2, também existe o banco na Web 3, mas sem essa centralização de fato em uma instituição financeira bancária, né? Então, é só a infraestrutura proporcionando com que os participantes interajam e consigam de forma muito segura eu fazer um empréstimo para o Leandro fornecer liquidez para mim e de forma determinística, porque um contrato inteligente vai executar caso o meu colateral seja liquidado, e aí as transferências vão acontecer de forma automática. Então, DeFi, finanças descentralizadas, são as finanças que a gente entende hoje no mercado financeiro tradicional, construídas na blockchain de forma muito mais livre, com muito mais acesso também, né? Porque a gente sabe que o mercado financeiro tradicional hoje tem uma série de barreiras para que algumas pessoas entrem. Não barreiras de experiência, mas barreiras de você precisa ter um credit score, você precisa ter um histórico para conseguir ter um cartão de crédito, ou você já precisa ser alguém para conseguir acessar o banco, para acessar alguns produtos diferentes, né? Porque tem isso também, tem produtos de investimento que são específicos para pessoas que já têm um nível mais alto de dinheiro. Então, o mercado financeiro tradicional e bancos, eles escolhem um pouco mais ali os seus participantes, né? E as finanças descentralizadas é muito mais inclusiva, assim. Então, qualquer pessoa de qualquer lugar que tem acesso à internet, minimamente acesso à internet, já consegue ter acesso a um sistema financeiro muito mais inclusivo, muito mais justo, que não se importa, de novo, com quem é você, com qual é a sua cor, qual a sua sexualidade, nada. Você já pode entrar e pode interagir, pode se beneficiar, pode pegar um empréstimo, pode fazer isso. Então, DeFi é isso, assim, são essas aplicações que estão sendo construídas em blockchain, facilitando o acesso das pessoas às finanças que talvez elas não teriam no mercado financeiro tradicional. Legal, muito legal essa tua visão de, como você falou, mais compreensiva de todo o bolo, né? Como é que a coisa toda funciona. Porque quando a gente coloca uma nova ferramenta dentro do mercado, ela afeta toda a estrutura da sociedade de um jeito ou de outro, né? Você acredita mesmo que essa visão que você colocou mais positiva, é óbvio, não dá para saber, você não tem bola de cristal, mas como é que você vê isso acontecendo quando você está olhando investimentos, tecnologias, blockchains? Tem algumas buscando privacidade, outras buscando uma forma de substituir as formas tradicionais de microtransações, enfim. Quando você olha tudo isso, não é uma indicação de investimento, tá? Mas eu quero saber para você, qual que é a tua big bet? Qual que é a tua aposta, assim, que, cara, isso vai crescer, e não, de novo, em termos de preço, mas em questão de valor. Esse setor, você acredita que é o ponto-chave, que qualquer pessoa que queira construir coisas precisa olhar para esse lado, ou qualquer investidor precisa dar atenção para esse setor? Tá. Eu acho que isso traz uma discussão antes até, que o que a gente tem hoje em Web 2 é quem que captura o valor, né? Então, hoje em Web 2, quem captura o valor são as aplicações, não é a infraestrutura. Não é o TCP/IP, não é o protocolo de internet que está capturando o valor. São as empresas que construíram em cima disso, elas que de fato capturam o valor. Então, é até uma tese conhecida como Fat Layer Thesis. No caso de Web 2, é a aplicação que captura esse valor. Existe essa discussão para Web 3. Quem que vai capturar? São as aplicações ou é a infraestrutura? Ou seja, são esses aplicativos ou são as blockchains de fato? Porque a gente não conseguia investir na internet, no TCP/IP da internet, mas a gente consegue investir na infraestrutura blockchain. Mas fica essa pergunta, né? Vai ser quem que vai capturar mesmo? É a infraestrutura ou são as aplicações? Isso ainda não tem uma resposta certa. Eu ainda tô pro lado da infraestrutura, justamente pelo que eu disse, que a gente ainda tem que caminhar com uma infraestrutura mais robusta para que as aplicações prosperem. Mas isso já tem
já tem levantado os pontos na minha cabeça mesmo como analista, quando eu começo a acompanhar os movimentos que o mercado já tá traçando, como o real digital, por exemplo. Você mencionou que não necessariamente as coisas precisam ser privadas ou públicas, e esse experimento que o Brasil está fazendo com o real digital, que é utilizar a blockchain para comunicação entre os seus bancos, primeiro que é uma validação muito grande da tecnologia, né? Isso é indiscutível, assim. É um tema polêmico das pessoas que acham que está sendo utilizado de novo por um órgão centralizador, então fica essa polêmica que, primeiro, mais um passo atrás ainda. A blockchain, ela nasce de um movimento criptoanarquista. Lá em 2008, depois da crise financeira que aconteceu, nasceu o Bitcoin para ser um movimento de libertário do sistema, dos estados, e essa é a origem, esse é o ethos, essa é a filosofia. Mas, com o tempo, a tecnologia foi evoluindo para novas possibilidades. Depois veio, de novo, a Ethereum, os contratos inteligentes e novos casos de uso. E agora a gente está vendo o uso da tecnologia para que não necessariamente vá abraçar esse ethos que veio do criptoanarquismo, do cripto libertário. E tudo bem, assim, eu não acho que um vai matar o outro, eu acho que a gente vai entrar em um capítulo de que as duas coisas vão acontecer, né? Porque a gente é muito apaixonado pela tecnologia aqui, a gente gosta de falar sobre descentralização, sobre possibilidades, mas não necessariamente as pessoas vão pensar dessa forma, sabe? A gente não tem que achar que o grande público tá ligando pra isso, né? As pessoas só querem saber como que isso vai mudar na minha vida, o que isso vai melhorar na minha vida. Não quero interagir com DeFi, eu não quero interagir, eu não quero me separar do Estado, do sistema. E tudo bem, a gente vai excluir elas da sociedade? Não. Esse lado também está construindo utilizando o blockchain, que para mim é o que eu ainda chamo de Web 2.5, assim. E aqui, talvez, o que vai capturar mais valor sejam as aplicações. Então, porque a infraestrutura está sendo uma infraestrutura controlada pelos entes centralizadores, mas as aplicações podem estar sendo construídas ali, então as CBDCs, quem estiver construindo com CBDCs, talvez consiga capturar muito mais o valor nesse contexto mais padrão, menos Web3, libertário, né? Talvez aqui as aplicações façam sentido, talvez no mundo mais libertário e mais ethos de cripto, a infraestrutura capture melhor, então não sei te dar uma resposta hoje, assim, eu acho que isso é só o tempo que vai dizer pra gente quem que vai capturar melhor o valor da tecnologia, mas em relação a oportunidades, ao que os investidores precisam estar olhando é a se expor a isso, assim, a se expor a isso. Se você tem a sua empresa, o seu setor, o seu modelo de negócio, se expõe a isso colocando como alguma ferramenta para você que o seu cliente nem precisa ficar sabendo, entendeu? Muitas pessoas não vão ficar sabendo direito o que é o real digital, mas a gente vai estar interagindo com isso, vai estar usando, entendeu? Então ali o Banco Central entendeu essa oportunidade, vai capturar esse valor e quem não estiver entendendo isso, tá tudo bem, assim, talvez ele vai se beneficiar de alguma forma ou outra, mas tá tudo bem. Então é um pouco de que não só quem vai capturar, mas em qual contexto que as pessoas estão conversando, sabe? Que parece que se tornou até um pouco mais polarizado, assim. Não, se é blockchain privada, não é blockchain, não faz sentido. Ou, essa visão anárquica de que Estado não existe, nunca vai acontecer, nunca vai chegar na adoção máxima, sabe? Então tem esses dois mundos acontecendo agora, e eu tenho refletido muito sobre isso, assim, sobre... aqui, talvez ainda fique um pouco mais nichado por mais tempo, porque aqui precisa, aqui eu digo, né, essa parte mais descentralizada mesmo, aqui precisa de que as pessoas mudem a sua mentalidade sobre as coisas como funcionam. E talvez as pessoas não queiram fazer isso, elas não queiram ter a custódia das suas criptos, elas não queiram ter essa responsabilidade, elas não queiram interagir, sabe? E aí essas pessoas vão estar usando ainda a blockchain também, mas de uma forma mais normal, digamos. E isso pra mim faz muito sentido. Eu tô começando a ver esses dois mundos acontecendo e caminhando juntos e caminhando de forma paralela, assim, que esse 2.5 aqui, que eu acho que é o que vai trazer muita adoção pra gente no começo. Porque é a adoção dessas pessoas que não se importam com a descentralização. É a adoção dessas pessoas que não se importam com essas outras características que a gente falou. E é muita gente. A gente tem que ser sincero que é muita gente. Então... Por isso que eu digo que é o meu olhar de analista muito mais pragmático de como as coisas são do que como eu acho que as coisas deveriam ser, né? Como que eu acho que as coisas deveriam ser é que as pessoas saíssem desse modelo mental e tentassem entender os benefícios e tal, né? Mas não é assim.
Muito bom. Não foi dessa vez que eu consegui obter uma indicação de investimento da Não. especialista, Not mas financial advice. do your own research, not a Exato. financial advice, faça sua própria pesquisa. Gente, tem muita coisa aqui para discutir, a gente vai voltar a vários encontros a temas específicos, real digital, CBDC, né, as moedas dos bancos centrais, como isso vai afetar, como é que a economia mundial, como é que ela está se desenhando para isso, é um tema bem, bem bacana. DeFi, tem muita coisa para a gente explorar. A gente pode até entrar numa linha mais vermelha, mais pesada ali, né, de flash loans, o que você está fazendo, o que você está falando quando você está fazendo isso, né, o porquê que essa tecnologia permite esse tipo de transação. Mas eu queria, encaminhando aqui um pouquinho já para o final desse primeiro episódio de estreia, novamente te agradecendo muitíssimo a tua presença, a capacidade de traduzir esses conceitos tão complexos e difíceis de uma maneira acessível para o público em geral. A tua abertura também sempre de estar disposta, né, a dialogar aí com o pessoal. Também agradecer à própria Hannah Arendt como um todo por ser um farolzinho aqui dentro do mercado, né? Pessoas que estão apostando no mercado que é super difícil de encontrar pares, né, dentro do mercado, apesar de existir uma grande economia já girando aqui. Quando você vai olhar o grosso de novo, né, o grande mapa brasileiro, você vê que a adoção ainda é muito pequena, a compreensão é ridiculamente pequena ainda sobre as vantagens e como as coisas funcionam dentro de cripto e Web3. Eu acho que ter um fundo apostando nessa ideia brasileiro, curitibano, é muito bacana, é muito legal a gente poder estar acompanhando esse momento de perto. E agora, meio que para encerrar, eu queria pedir para você uma dica, assim, o que você usa de ferramentas no dia a dia que você poderia mostrar para o pessoal, pô, isso aqui é legal, fica de olho. Boa. Primeiro, em relação à organização, acho que nada a gente faz nessa vida, nem a estudar, nem a trabalhar, se não tiver minimamente tudo organizado. E eu uso muito o Notion. Recomendo demais o Notion para todas as áreas, não precisa ser só sobre cripto ou sobre investimentos. Eu acho que é uma super ferramenta de organização da vida, assim. Notion é o primeiro. Eu, inclusive, faço as minhas análises dentro do Notion, eu escrevo lá dentro. A gente tem o Notion compartilhado com o pessoal da empresa, então é um ambiente que dá para interagir. Agora, de análise, né, de fontes de pesquisa, como estudar, como se aprofundar, mais de indicadores, assim, eu tenho 2 terminais que eu uso muito, que é o DeFi Llama, então esse é mais relacionado a DeFi, mas também tem muitas outras informações lá dentro já também, como captação de investimentos, tem toda uma parte de fundraising legal que eles estão construindo. Eu gosto do Token Terminal, também traz algumas métricas mais financeiras, de geração de taxas, de receita, porque essas blockchains, né, transitam com valores financeiros e lá tem um pouco dessa visão mais financeira. Fontes de estudo, eu gosto muito de ler a Messari. Então, Messari, para mim, a parte de research que eles têm lá dentro é bem aprofundada, é bem a parte que eu me interesso bastante. E de notícias no geral também, né? The Block, CoinDesk, Cointelegraph. E esse é uma dica mais de quem tá em profundidade nos estudos mesmo, assim. Mas Twitter. Eu acho que Twitter, diga, se não é uma das ferramentas de fonte de notícia que eu mais uso, assim, também. Twitter. É o Crypto Twitter, exato. Eu já usava Twitter há muito tempo atrás como pessoal, depois eu pensei, caramba, tem um mundo inteiro acontecendo aqui de informações no Twitter que faz parte. É uma ferramenta de trabalho hoje também, assim, buscar informações de forma muito rápida do que tá acontecendo ali. Tem várias threads interessantes. Agora o Instagram veio aí com threads dele também, né? Exato. Inclusive, esse é um outro tema bacana, vamos deixar evoluir um pouquinho aí, para o pessoal poder ter uma experiência bacana e a gente discutir, porque o Threads, né, essa nova ferramenta que veio para competir aí com o Twitter, ela tem umas features meio básicas, mas ela tem uma camada por baixo que tem a ver com Web3 também, né? Tem uma camada ali que está pensando em olhar, peraí, a minha base de seguidores aqui hoje em dia é refém, né, das plataformas na qual eu estou inserido, no Instagram, seja no YouTube, enfim. Se acontece alguma coisa, ou eu quero sair dessa plataforma, eu não consigo levar meus seguidores para frente. E parece que tem um quezinho dessa proposta aí por baixo da threads do Meta. Então vamos ficar de olho também para entender se isso ajuda a ter mais uma aplicação utilitária para esse tipo de tecnologia, ou se vai ser apenas mais um fogo de palha que a gente vai ter que esperar evoluir de novo mais um tempo para poder se aplicar. Fernanda, de novo, muito obrigado pela tua presença, parabéns pela tua construção de carreira, pelo perfil que você está
expondo para o pessoal assim, tudo que você tem de bacana, não só como profissional altamente qualificada, muito altissimamente recomendada, mas também como uma pessoa muito bacana, muito aberta e que contribui bastante para o ecossistema. Acho que isso eu aprendi que na vida vale muito você ter esse tipo de encontros, né, com pessoas em que você tem uma ideia, um ethos semelhante que você consegue construir e conectar as coisas aí de uma forma mais produtiva. Então, deixa um espacinho para você dar as suas palavras finais, já agradecendo a tua presença novamente. Boa, obrigada. Eu que agradeço demais, porque além de ser o primeiro episódio aqui do podcast, também é a primeira participação na vida que eu faço em algum podcast, então também vai ser um marco para mim. Obrigada demais. A gente falou aqui 1 hora sobre um conteúdo que a gente poderia ficar horas e horas conversando, que é algo que eu e o Leandro já fizemos muitas vezes. A gente tem comunidade aqui em Curitiba, então se você é de Curitiba e se interessou pelos temas que a gente está trazendo aqui e quiser encontrar com pessoas que também estão estudando, também estão construindo, é isso que a gente está fazendo em Curitiba, muito forte. Obrigada demais. Eu sinto que estudar sobre cripto, estudar sobre Web3 é uma paixão na minha vida, assim. Eu acordo pensando em estudar algum protocolo novo, tentando entender alguma coisa nova, porque eu tenho tanta convicção de onde isso vai nos levar lá na frente, que me inspira, assim, me traz um propósito. E falar isso para as pessoas, explicar isso para as pessoas, tentar fazer as pessoas entenderem o que eu já entendi, que é muito além do preço de tela, que é muito além de ficar rico em 3 meses, não é isso. É sobre estudos, é sobre oportunidades, é sobre modelo de negócios, é sobre mudar a sociedade mesmo, é sobre trazer benefícios, é sobre impacto social, é sobre marketing, é sobre tantas outras coisas, que enquanto as pessoas ficarem presas ao conceito de que cripto é um gráfico, a gente tem muita coisa para ser feita e eu sou a pessoa que estou levantando essa bandeira, assim, a bandeira da educação, dos fundamentos, da tecnologia. E contem comigo, espero vir aqui outras vezes. Leandro, conta comigo demais, que você também está fazendo um trabalho super legal aqui com o podcast. Não tenho dúvida que os outros participantes que vierem aqui vão trazer muito conteúdo. Eu vou assistir sempre, vou consumir o conteúdo sempre e que seja o começo de um capítulo incrível aqui na história. Bom, Fernanda, de novo, muito obrigado aí pela tua presença, por ter contribuído com toda a tua experiência, né? E de novo, agradecendo a profissional de qualidade que você é, a pessoa de altíssima qualidade que você sempre agrega muito nas nossas conversas, nos círculos e comunidades em que você participa. E você que gostou do que a gente conversou aqui, mas ficou meio perdido com um termo ou outro, aproveita, dá uma navegadinha aqui no nosso canal, veja alguns conteúdos que a gente já conseguiu produzir, comenta o que você quer ver nos próximos episódios, assina o canal e compartilha com seus amigos esse conteúdo aqui. Ajuda a gente a crescer e democratizar também o acesso a esse tipo de informação de qualidade para todo mundo. Gente, tem muitas comunidades bacanas aí pelo Brasil, a gente quer se conectar com todas, levar e produzir conteúdos em conjunto e todas as dicas aqui da feira também, ferramentas e tudo, a gente vai colocar nos links abaixo aqui. Você vai poder aproveitar e se aprofundar um pouquinho mais nesses temas. Muito obrigado aí pela audiência de vocês e a gente se vê nos próximos episódios.